Oi, pessoal! Vamos agora começar hoje uma live falando sobre linguagem processual. Será que tem diferença? E boas práticas. O que é ter uma conduta ética? E aí, vamos trabalhar hoje com o professor Fagner. Eu vou aqui mandar, o Fagner está chegando. Para quem ainda não conhece o professor Fagner Sandes, ele é advogado super atuante no Rio de Janeiro. E Fagner já trabalhou em grandes escritórios, já teve escritório menor, teve escritório maior, então ele tem toda a experiência para trabalhar com a gente sobre esse tema e muitos outros temas. Então é uma pessoa que eu admiro muito e é por isso que eu vim para ele poder falar um pouquinho pra gente. Oi, Karine! Que bom te encontrar aqui. Karine, que também é uma advogada super atuante e que está sempre inovando, buscando. Obrigada, viu, Karine? E Fagner já chegou, deixa eu já mandar aqui. Bom, pessoal, para quem está aí conosco, é um tema que interessa tanto a quem está hoje cursando direito, quanto a advogados. Porque a gente tem que buscar a cada dia inovar, a cada dia novas técnicas, novos instrumentos para melhorar o que a gente é hoje e muito mais para fazer diferente no mercado. Então, não deixe de convidar os colegas de vocês, conhecidos, amigos que possam interessar sobre esse tema. Clique aí no aviãozinho. Enquanto isso, eu vou chamar o Fagner aqui para a gente poder. Eu estou aqui mandando para ele participar conosco. Bom, pessoal, então enquanto o Fagner está chegando aqui com a gente, podem mandar as perguntas. Boa noite, Fagner! Olá, Graça, tudo bem? Boa Tudo noite. bem? Tudo bem, tudo tranquilo. E você, Tudo família, jóia, tudo tudo bem, certo? tudo Ótimo, certo. ó. Estou aqui falando e hoje a gente tem um assunto que serve tanto para aluno, que ainda está no curso de Direito, para ele poder ver o que ele vai encontrar, e principalmente para advogados, né, Fagner, que querem saber o que a linguagem pode influenciar, termos que a gente utiliza que são diferentes, como incrementar essa advocacia, não é isso? Exatamente. Inclusive, eu coloquei o tema, se você puder fixar, é até melhor. Claro, deixa eu colocar aqui. Puxa um pouquinho para cima, tá? Linguagem Tá processual e aqui. boas técnicas, isso, né? Registrar a presença do nosso Perfeito. querido amigo, professor Vitor Stus, presença memorável. Nobre. Grande Vitor, um abraço, amigo. Professor também de Direito e Processo Trabalho. É, Muitos amigos aqui, Bruno, Pablo, muito Cris, que bom, foi e nossa Cris. aluna na UZU. Andresa, lá de Manaus, está fazendo um curso de mentoria comigo, na verdade, um Tiago, programa, né, que é de um grande mentoria. advogado aqui também. Muito bom, isso aí. Bom, então, a ideia nossa hoje, professor Bruno Pinheiro, dos maiores constitucionalistas do Brasil. Que honra, meu amigo, ter você aqui, prazer enorme. Então, hoje, nosso bate-papo tem que ser bem leve, né? É, Porque a proposta do tema assusta às vezes. Linguagem processual e boas técnicas. E aí aquele que recebe, né, a informação fica indagando. Bom, o que eles vão falar? Quer dizer que nós não empregamos uma boa linguagem processual? Quer dizer que as técnicas que nós, né, levamos para a nossa prática forense não são boas? Não é isso. Não necessariamente nós temos que entender que o que nós vamos falar aqui é numa consideração crítica, mas sim no aperfeiçoamento técnico profissional. Essa é a exatamente. ideia, né? Essa é a É, ideia. E aí cada qual vai recebendo na medida das suas necessidades e daquilo que lhe agrada, para fins, portanto, de levar a cabo e implementar no seu dia a dia, se entender que convém, né? Do contrário, fica aqui tão somente participando que já vai ser de bom grado para a gente ter a sua presença aqui, é verdade. indiscutivelmente. Fagner, e E eu aí, sempre diga. falo que muitas vezes a gente pensa assim, ah, advogado então tem que ter uma linguagem difícil. Não, advogado tem que ter uma linguagem clara, porque a gente tem que mostrar para o juiz todos aqueles fatos, os detalhes do que foi vivenciado com a nossa linguagem. Então é uma linguagem técnica e ao mesmo tempo uma linguagem clara, não é isso? Pelo menos Pois essa é a é. minha visão aqui. Ah, então a gente tem que usar termo em latim.
Nem sempre. Às vezes eu pego petições de 30 páginas, 40 páginas, cheias de termo em latim. Nossa. Vamos lá, registrar a presença também da nossa querida amiga Letícia. brilhante Letícia Aidar. Lelê, beijo para você, minha amiga. Olha só, Letícia tem um livro também maravilhoso, né? Uma obra, a CLT sistematizada. Exatamente. Né? Da Saraiva. Inclusive está em promoção, né, Tenho Lelê? ela Depois aqui. você anuncia aí, ó. Depois você Eu anuncia. tenho até uma aqui, viu, gente? Porque essa do... Olha aí. Show, maravilha, é isso aí. Bom, gente, olha só, a ideia aqui, efetivamente, é conversarmos sobre boas técnicas, né, e uma linguagem processual menos formal, mas não, evidentemente, negligenciando aquilo que é a escorreita linguagem processual, a linguagem correta que nós, como advogados, operadores do direito, precisamos utilizar. E, de antemão, eu já faço a indicação de um livro que eu tenho um apreço muito grande, gosto muito, e sempre quando eu tenho oportunidade eu faço, né, a releitura, que é o livro do Piero Calamandrei, tá? O mestre italiano, que na obra Eles, os Juízes, Vistos por um Advogado, explana, né, são inúmeras resenhas do professor, bem da verdade, como, né, causídico, demonstrando ali exatamente como é a visão do advogado para com outro advogado e da visão do advogado para com a magistratura. Então, por isso, eles, os juízes, vistos por um advogado. Ele leva toda a contextualização da parte contrária, como a magistratura, de fato, né, ela encara as questões que são levadas à apreciação judicial. E uma das colocações que ele brilhantemente faz, e é princípio, na verdade, é primado de boa técnica processual, Grazi, é a seguinte: ele fala de uma forma muito cristalina que as petições extensas, enormes, elas são inócuas para os fins que às vezes se colima, se deseja. Por quê? Coesão, objetividade e clareza. Vou repetir, são as virtudes de uma peça, segundo Piero Calamandrei: coesão, clareza e objetividade. Com esses elementos, que são fundamentais, sem dúvida alguma, você tem uma propensão muito grande de alcançar o teu objetivo. Eu sempre digo isso. Gente, às vezes a pessoa vai escrever uma coisa que poderia ser resumida numa linha. Ela diz o seguinte: entre mentes, de acordo com o que, no entanto, foi dito nas linhas anteriores, apresentou-se que é inoportuno. Para que isso tudo? Não tem necessidade. Isso tudo não falou nada. Falou isso tudo e não falou nada, né? Olha, exatamente. É esse aspecto que a gente tem que ter a percepção, sabe? Para que as boas práticas elas sejam aplicadas. Hoje, nós temos uma quantidade absurda de demandas no Poder Judiciário. E eu não posso culpar o magistrado se ele não consegue ler uma petição linha por linha de 50 páginas, uma petição inicial onde eu só estou pedindo horas extras e reflexos por um período de 1 ano de trabalho. E naquela petição inicial o advogado cita a doutrina, cita a jurisprudência, né? E assim ele vai, né, fazendo um devaneio na petição. Não há necessidade. Eu digo, eu mostro isso, eu coloco isso nas práticas, isso a gente vai começar a ver amanhã no nosso curso de petições avançadas, que nós vamos começar amanhã, lembrando, amanhã eu e a Grazi vamos começar um curso de petições avançadas. Na nossa primeira aula amanhã nós vamos falar de estruturação de petição inicial, como fazer uma petição inicial que já forme efetivamente, né, uma prévia de sentença, como é o desejo, né, que nós temos que ter aí, inerente à formulação de uma petição inicial. E aí, veja bem, isso não parece muito relevante, mas o que acontece? Às vezes você perde linhas extensas para não falar absolutamente nada e acaba caindo em contradição. Muitas vezes, quantas e quantas vezes eu, pela reclamada, arguo diversas inépcias nas petições iniciais, exatamente porque, né, existem as contradições. Você não sabe exatamente qual é a pretensão, né, o que se apresenta naquela causa de pedir e, de uma maneira muito literal, acaba gerando prejuízo ao pedido. Então, mudando as palavras, né, nós temos que ser objetivos.
Se eu estou falando de hora extra, olha, o reclamante trabalhava de 8 da manhã às 10 da noite, nunca recebeu horas extras pelo serviço, né, realizado acima da jornada legal, de modo que deve reclamar e ser condenado a pagar tantas horas extras com acréscimo tal, se tiver uma norma, né, coletiva, de acordo com a cláusula tal da norma coletiva, se não, com o adicional mínimo previsto na CLT, na Constituição Federal, de forma objetiva. Uhum. Para que 2 páginas para falar de horas extras? Claro, tem caso e caso, eu estou falando de uma forma geral, né, de uma forma mais ampla. Não há necessidade disso tudo. Então, a primeira situação é a objetividade. As Exatamente. peças precisam ser objetivas. E aí, gente, objetividade não é incompletude. A peça não vai estar incompleta, só que você vai limpar o diálogo. É a mesma coisa chegar aqui, eu preciso falar com o Fagner. Fagner, tem um compromisso às 21 horas. Aí eu vou chegar aqui, o Fagner, não, mas eu vou contar toda uma história para ele antes. Quando eu chegar lá no final, que é o que eu quero, ele já esqueceu que eu comentei lá no início. Então, é limpar a peça, é ter um diálogo aberto ali naquela peça. Então, é ser objetivo Não sem ficar dar dando rodeio. voltas. Não ficar dando Exatamente. volta. Não tem necessidade, né? Porque qual é o objetivo? É a prestação da tutela jurisdicional, considerando mais à frente, né, os meus pedidos imediatos e os meus pedidos mediatos. Só para deixar tecnicamente a diferença, pedido imediato, quem quiser anotar aí, anote. Amanhã nós vamos falar sobre isso na aula com mais tranquilidade, com mais detalhes. Pedido imediato é a prestação da tutela jurisdicional que eu quero efetivamente que o Estado faça, que o Estado promova. Enquanto que o pedido mediato, ele está umbilicalmente ligado ao bem da vida, ao bem jurídico pretendido. Então, quando eu falo, juiz condena a reclamada a pagar horas extras, condenar é o meu pedido imediato, horas extras é o meu pedido mediato. Isso faz toda uma diferença, inclusive para fins de aditamento, que nós vamos também amanhã analisar com detalhes. Então vejam, são essas técnicas que nós não podemos efetivamente abrir mão. Esses detalhes são importantes no dia a dia. E Grazi, uma outra questão importante também, né, além da objetividade. Tem que estar claro o que se quer. Não dá para ficar subentendido. Então, objetividade, estou considerando Piero Calamandrei, hein? Objetividade e clareza. E coesão. Tem que deixar explícito o que você quer. Bom, se você está falando de horas extras, não dá para você entrar, né, e falar de adicional de periculosidade no meio das horas extras. Vai ficar meio confuso aquilo. Vai falar de periculosidade, abre um outro tópico na petição inicial. E aí, óbvio, quando você pedir a condenação na periculosidade, também com a incidência das horas extras, porque se você está fazendo hora extra, você está trabalhando numa condição perigosa. Então, o cálculo, né, das horas extras leva em consideração também ser simulado no TST, o adicional de periculosidade. Então, quer dizer, isso considerando também a clareza, para que não haja a possibilidade da outra parte sustentar alguma hipótese de inépcia na petição inicial. Porque, Fagner, mas aí eu não tenho que ser tão minucioso. Eu não estou dizendo que você precisa ser minucioso, porque senão é incoerente com a tese que eu acabei de adotar da objetividade. O que eu estou dizendo é que, ainda que objetivo, você tem que ser claro. É isso. E dá para ser. Não precisa ser enfadonho, analítico, né? Ficar repetindo, dando voltas, fazendo rodeio, para não chegar em lugar nenhum. Senão a gente vai continuar tendo sempre o quê? O mais do menos. Ou seja, nada em lugar nenhum. E aí não se chega ao objetivo. E aí a outra questão, para você poder... vou te dar a palavra, senão eu falo sem parar, né? Além da clareza e da objetividade, a coesão. E o que seria a coesão propriamente dito, Grazi? Fechar o pensamento, para mim. Conseguir concluir. Exato. Porque o meu pedido tem que corresponder logicamente ao que está o quê? Na causa de pedir. Porque senão você conta a história de hora extra e pede adicional de periculosidade. E aí não fecha, gente. É o que eu falo. Exatamente. Eu sempre uso a palavra silogismo. Eu falo, gente, conta é o fato maior, menor, e pronto, você vai concluir em cada um dos seus pedidos.
E claro que a gente está falando aqui da petição inicial, mas isso não quer dizer que Aplica nas também nas outras. outras peças, né? Exatamente. Nós estamos usando aqui somente um parâmetro, Uhum. que é a peça vestibular, né, a exordial. Mas isso vai, obviamente, gerar um espraiamento para a contestação, para a exceção de pré-executividade lá na execução, para a exceção de incompetência, para o recurso ordinário, né, para o Uhum. recurso de revista um Revista. pouco diferente. Embora, no recurso de revista eu tenho que ser mais, encher mais linguiça, né? Não, eu faço recurso. Eu tenho que fazer 100 páginas de recurso de revista. Não, Ele não vai não. ser lido, gente, 100 páginas. Eu tenho Wagner, recurso de já teve revista. caso de juiz mandar a uma parte resumir a peça aqui. Aí também já é abuso, né? Aí também já é abuso. Venhamos e convenhamos, né? Então, Pois se é. ele. Já venhamos e convenhamos. Ele pode querer, de repente, tirar alguma hipótese ali para indeferimento da petição inicial. Mas se o juiz determina, olha, venha com o resumo da petição inicial, eu digo, vá, Vossa Excelência, lê a petição inicial. Né? Assim, né? Aí vai ficar naquele vai, muda, vai ler, vai, Aí o tempo enfim. passa, Né? não pode. Mas eu queria Mas só não comentar dá. uma coisa. A gente tem um princípio, e alguns tratam como um princípio, outros questionam esse princípio do processo de trabalho, que é a restrição à inépcia inicial. O que eu entendo hoje é que o princípio da restrição à inépcia inicial, ele é válido por causa do jus postulante. Mas quando a gente tem um advogado, gente, a gente tem que demonstrar como advogado naquela causa que tem o conhecimento, inclusive do conhecimento técnico de como fazer a petição. Então não é simplesmente ir lá e contar a história e o juiz que vai achar o direito ali. Não vai ser aplicado assim esse princípio a bel prazer, de qualquer forma. O que acontece? Nós temos no processo de trabalho, o artigo 840, parágrafo 1º, que ele diz que nós temos que dar os fatos, né? Isso, uma breve exposição dos fatos, e o pedido tem que ser certo, determinado e com o valor. Muito bem. Nós temos, evidentemente, a teoria da substanciação, né, no processo do trabalho. Mas essa teoria da substanciação, ela precisa ser enfrentada dentro do processo do trabalho. Por quê? O que é a ideia da teoria da substanciação? E é bom só para complementar o que a Graciane está dizendo. A teoria da substanciação diz que o juiz tem que ficar preso aos fatos. Por isso que a CLT diz, uma breve exposição dos fatos. Mas o juiz não fica preso à qualificação jurídica que é dada pela parte. Ou seja, se eu estou, por exemplo, fazendo a qualificação jurídica da minha pretensão de forma incorreta, de forma errônea, por exemplo, é hipotético, tá? No artigo 186 do Código Civil aplicado subsidiariamente, no que toca à responsabilidade civil. Quando é bem da verdade, eu deveria fundamentar no artigo 927 do Código Civil. Então, isso não é motivo para o indeferimento do meu pedido, porque o juiz faz a qualificação na sentença. Agora, é óbvio, se eu estou pedindo horas extras, ele não pode me dar, né, o adicional noturno, que aí seria um julgamento extra petita. É aí que a gente não pode fugir. Ele fica preso aos fatos, mas não aos fundamentos jurídicos, porque ele pode empregar uma qualificação jurídica diferenciada, ok? É nesse sentido. E só mais um detalhe. A petição inicial, ela não exige fundamento legal, ela exige fundamento jurídico. E há quem entenda a doutrina que diz o seguinte, que a teoria da substanciação ela é mitigada, inclusive, no processo de trabalho. Quer dizer, ela é mitigada no processo de trabalho. Porque ainda que a parte não apresente a fundamentação jurídica, o juiz vai ter que fazer a devida fundamentação jurídica para fins de qualificação, né, do direito pretendido, desde que ele também, obviamente, não se desprenda dos fatos que foram postos em juízo. Então, há essas duas correntes, mas, realmente, façam como a Graciane está dizendo, não deixe de fazer a fundamentação, né, e busque fazer a fundamentação adequada. Mas, se por acaso a fundamentação não for correta... Não deu para fazer? Não tem problema. E isso né? reflete, gente, diretamente na hora dos recursos. Então, é importante, se for, como o Fagner colocou, o caso de extrapetita, sentença extrapetita, por exemplo,
Saiu fora ali, você pediu errado, aí tudo vai refletir lá no recurso. Bom, a gente tem Exatamente. muito. Rodrigo está aqui comentando que amanhã vai estar firme lá no curso com a gente. E Boa, lá no curso a Rodrigo. gente vai aprofundar nesses temas. A gente está dando um panorama geral, falando de que uma petição deve ter. E aí o Fagner elencou para a gente os 3 elementos: a clareza, a coesão e a objetividade. Então, são 3 elementos essenciais, não só para a petição inicial, mas para todas as nossas peças no processo do trabalho e também todos os ramos, né? Mas como a gente está focando aqui no processo do trabalho. E, Fagner, eu queria que você fizesse uma diferenciação que muita gente me pergunta e que não consegue diferenciar. Você já fez uma vez aqui numa live e foi de uma forma muito clara. Pedido e requerimento. Vira e mexe falando, mas esses aqui são meus pedidos. Isso não é requerimento? Aí eu queria que você contasse. E aí desse pra gente uma palhinha. Conta como você vê essa diferença e como você vê o pessoal falando equivocadamente sobre a utilização desses termos. No dia a dia, não se faz muita diferença, né? Não há um emprego muito técnico das nomenclaturas, pedido e requerimento. E eu sempre faço esse apelo. Vamos utilizar a correta linguagem processual, a correta linguagem processual. E aí aqui, né, eu vou me valer, evidentemente, das lições de Cândido Rangel Dinamarco, né, e dentre outros, Barbosa Moreira, dentre outros processualistas, né, renomados e tradicionais. Por quê? Nós precisamos fazer uma distinção muito técnica entre o pedido e o requerimento. O que é o pedido? O pedido ele está vinculado necessariamente ao direito material vindicado em juízo. Então, se eu quero que o juiz condene a reclamada a pagar horas extras, 13º, férias, aviso prévio, adicional de periculosidade, todas essas solicitações dirigidas ao órgão jurisdicional, elas são classificadas como pedidos, porque estão relacionadas ao mérito propriamente dito, ao direito material controvertido. Enquanto que os requerimentos, eles estão vinculados necessariamente às questões processuais, tão somente processuais. Então, quando eu falo para o magistrado, excelência, eu solicito a produção de prova pericial, esta solicitação, essa postulação tem natureza de requerimento, porque envolve uma questão de cunho processual, tão somente processual. Então não parece, né, importante essa diferença, mas ela é. Porque, por exemplo, na minha petição, amanhã nós vamos estudar isso no curso, na petição inicial eu deixo isso muito bem separado. Primeiro nós vamos fazer o rol de pedidos, depois nós vamos fazer o rol de requerimentos. E normalmente, sabe qual é a primeira correção que eu faço, Graciane? Nessas aulas de petição inicial? Que, regra geral, os advogados, mas isso, veja bem, é um vício que é trazido lá de trás. É o que eu falo sempre. Não usem modelos, usem estrutura de petição inicial. O modelo vicia. E quando você está viciado, você não consegue perceber os erros. E aí você vai perpetuando os erros. E esses erros vão passando de geração em geração. E aí nós não melhoramos o nosso sistema jurídico. Então, veja, aí é que está o grande detalhe. Porque quando eu coloco a distinção entre pedido e requerimento, aí logo lá na petição, na parte de pedidos, o primeiro pedido que normalmente as pessoas colocam, sabe qual é? Deferimento da gratuidade de justiça. Aí eu já pego a minha caneta quando eu recebo a petição inicial, né, para correção e risco. E falo, olha, isso aqui você vai descer para o primeiro tópico do requerimento, porque gratuidade de justiça está umbilicalmente ligada à questão o quê? Processual, despesas processuais. Logo, isso não pode ser pedido. Tem que ser vislumbrado na petição dentro o quê? Do rol de requerimentos. Como é o caso, por exemplo, de notificação citatória da reclamada, como é o caso, por exemplo, das produções de provas. Inclusive, vale destacar 2 pontos aqui. Ficou claro, minha amiga? Acho que claro, sim, né? Muito. Tá. Agora, vale destacar 2 pontos, me permite, né, antes de te devolver a fala. Eu preciso fazer requerimento de produção de provas na petição inicial?
Eu preciso fazer requerimento de notificação citatória da reclamada na petição inicial? Se eu não fizer e sugere inépcia, o juiz pode determinar que eu emende a petição inicial? As respostas são não, não, não e não. Por quê? Eu fiz 4 perguntas, né, e respondi de forma negativa às 4. Por que eu não preciso fazer requerimento de notificação citatória? Porque isso é feito de ofício pela Vara do Trabalho, artigo 841 da CLT. Por que eu não preciso fazer requerimento de produção de provas? Porque as provas são produzidas em audiência independentemente de requerimento prévio. Artigo 845 da CLT, procedimento ordinário, e artigo 852-E, procedimento sumaríssimo. Ok? Então, a ausência desses 2 requisitos levam à inépcia da petição inicial? Não, porque não são requisitos da petição inicial trabalhista. E aí a 4ª pergunta, o juiz pode determinar a emenda da petição? Não, porque se não há inépcia, porque não são requisitos, não tem motivo para determinar a emenda da petição inicial. Ou seja, isso não gera vício na petição inicial, nós sabemos que a petição inicial apta é um pressuposto processual, né? De modo que, portanto, não há vício a ser sanado. Então são esses detalhes que a gente vai, né, amarrando cada vez mais nos nossos cursos, e aí os nossos colegas ficam cada vez mais técnicos, e aí eles não vão, em hipótese alguma, sofrer qualquer tipo de investida, tanto do ex-adverso quanto do magistrado, no sentido da petição não ter coerência, não ter técnica, não ter objetividade e não ter o quê? Clareza. Então Exatamente. É isso. Já te devolvo a palavra. E reparem que são termos assim, que às vezes a gente utiliza na linguagem corriqueira, como o Wagner já disse, e muitas vezes demonstra numa audiência a falta de tecnicismo, a falta de conhecimento. Então, acho que essa parte do pedido e requerimento é uma das coisas que eu mais vejo. Muitas vezes, Wagner, não, que eu pego a petição inicial, eu passo, meu Deus, não sabe o que é pedido, o que é requerimento. E aí, às vezes, até tudo misturado, fala, aí, ainda piorou. Ainda não sabe nem diferenciar o direito material e o direito processual. Bom, eu vi aqui que a Tereza mandou aqui pra gente, perguntando, a Tereza também estará conosco amanhã no curso, perguntando se vai ter material, se a gente vai postar um material. E amanhã, o nosso curso, então vou até comentar aqui um pouquinho sobre o curso, tá, gente? Amanhã a gente começa com o curso da petição inicial aos recursos trabalhistas. Então, a gente vai trabalhando em cada uma dessas peças como apurar, como melhorar. Trabalharemos desde o atendimento ao cliente, o que a gente pode melhorar, o que é importante a gente perguntar, reconhecer os diferentes tipos de cliente que a gente tem. Tem cliente que gosta mais de contar o caso, tem cliente que demanda sua pergunta, e qual tipo de pergunta que é importante para você depois constar na petição, na contestação, ou até, porventura, em recursos. Então, amanhã a gente começa com uma aula do Fagner, que vai trabalhar petição inicial. Uma aula muito bacana, ele vai contar um pouquinho sobre isso, e aí vai explicar o porquê de utilizar material, não utilizar material, inclusive nesse primeiro encontro. E em alguns momentos a gente vai revezando, Fagner e eu. Depois eu venho na outra semana, trabalhando a parte de atendimento ao cliente, como que a gente vai colocar no tipo de peça, o que é importante colocar e trabalhar nessas peças de uma forma geral. Depois, na outra semana, a gente tem contestação. E aí, por aí, a gente vai. Aí, audiência, o que é importante numa audiência, como se portar. E aí, o Fagner trabalha essa postura em audiência, inclusive a conduta de uma audiência, como você consegue levar de forma diferente. Depois, vamos embargo de declaração, recurso ordinário. Bom, e aí a gente vai até lá no final, em agravo de petição. Show, é muita coisa. São 9 encontros, de 2 horas cada encontro. E aí, nesses encontros, gente, ele tem muita parte prática. A gente conversar mesmo, de mostrar a peça e ir mostrando o que pode, o que não pode. E para colocar a mão na massa, né, Fagner? Então, vou deixar você responder pra gente, a Tereza, o que ela então, amanhã, gente, material. O que a gente vai ter amanhã, na verdade, é um caso para vocês estudarem, e dentro desse caso eu vou fazer uma estruturação de petição inicial com os tópicos que você vai arguir na petição inicial, e claro, a redação é peculiar de cada um, né? Como você vai redigir, mas aí eu vou passar as técnicas redacionais para você ser coeso, objetivo e claro, evitando, evidentemente, que você dê oportunidade para a parte contrária arguir inépcia da petição inicial. Eu, sinceramente, deve ter mais de 13 anos que eu não tenho uma arguição de inépcia das minhas petições iniciais. Por quê? Porque a gente não trabalha com modelo. A gente pode... Amanhã eu vou diferenciar isso no curso. Tá? Uma coisa é você ter uma estruturação da petição inicial. A outra coisa é você usar modelo da petição inicial. Gente,
Elimina da sua vida os modelos. Modelo não faz bem, modelo gera inépcia. Não tenha dúvida, tá? Cris, ainda tem vaga para esse curso de amanhã, né? Temos bastante vagas ainda. O curso amanhã tem vaga para mais 10 pessoas, mais 15 pessoas, 20, não tem limite de vagas, né? Meu amanhã. Deus, não fala isso não, o curso já tá quase cheio. Não me mata no Não, coração. mas a gente abre mais. Abre mais. Gente, é porque eles têm um mais. atendimento bem diferenciado. O Fagner sabe que ele tem um coração gigante. E aí, olha só, para as 5 primeiras, então, inscrições que tiverem hoje, que é o Não, é só para a gente deixar claro, é porque a gente combinou, gente, que não ia fazer uma turma para mais de 40 pessoas, para a gente não perder a essência, entendeu? E hoje a gente está com 20 e poucos, né, matriculados. Então, quer dizer, tem mais umas 10 vagas aí, dá para fazer, para a gente não passar de 40. E aí, tem um cupom de desconto. Para as 5 primeiras inscrições de hoje, vocês vão ter um desconto de R$209, que é o curso, e isso pode parcelar, viu, gente? Um desconto por R$199, e aí no cupom de desconto vocês vão colocar Eu Quero. Então é um curso muito bacana, gente, de verdade. Eu acho que para todo mundo que quer incrementar, que quer... Na verdade, eu falo que é dar um improve, que é realmente mostrar um tecnicismo na advocacia, ser diferente e além. Isso é importante para atualização. Na outra live, Fagner e eu comentamos sobre a importância da atualização. Eu, inclusive, participo como aluna nos momentos em que eu não estou na frente aqui da câmera falando, eu venho como aluna. E amanhã vocês podem ter certeza. A gente faz a apresentação do curso rapidinho e aí depois eu fico lá assistindo porque eu quero aprender cada vez mais. E a cada contato com o Fagner, sempre ele traz um detalhe novo, sempre ele traz algo que pode realmente modificar. Então eu recomendo fortemente. E já vou deixar avisado logo aqui, porque quem for fazer a matrícula, quem já é aluno já sabe qual é a minha metodologia. Eu pego firme e pesado o tempo inteiro falando de conteúdo e quando der o horário, se você ficar, professor, tá na hora, você fica mais um pouco. E depois desse mais um pouco. Porque enquanto eu não encerrar o que eu programei para aquele dia, a gente não encerra a aula. Ok? É verdade. Então tem horário de início, não tem horário de final, né, Fábio? Exatamente, até terminar o conteúdo. Tá, eu não vou explorar muito, não vou passar 2 horas, né, gente? Claro. Mas assim, até terminar. Às vezes eu te peço mais 10, 15 minutinhos, pra gente encerrar, tá bom? E às vezes então, até vem de uma pergunta de aluno, um comentário, e aí a gente acaba passando um pouquinho, gente, mas é para poder aprofundar, não é nada que vai matá-los ali de ficar horas sentados esperando. E é bem dinâmico. Bom, a Tereza perguntou aqui sobre o site para fazer a inscrição. Está no www.premiumeducacional.com.br e o cupom Eu Quero, ok? Show, beleza. Agora, uma outra situação, para a gente voltar aqui ao rumo da nossa prosa. Sim. Uma outra situação que eu vejo também interessante Cris, fica tranquila, depois eu te mando pelo WhatsApp. Fica tranquila que eu te mando o link pelo WhatsApp do curso. Preste atenção aqui na nossa mini aula. Vamos focar aqui na nossa mini aula. Diferença entre citação, notificação e intimação. Né? Porque o que acontece? Tradicionalmente, né, o processo do trabalho ele usa a terminologia notificação. Você não vê na CLT, claro, e aí guardadas as devidas proporções de uma atualização legislativa, mas você não vê na CLT ela falando de citação, intimação. Ela usa o quê? Notificação. Vê o artigo 841, notificação. Artigo 852, notificação. E vários outros dispositivos da CLT que vão sempre falar o quê? Notificação, notificação. Então, só uma suma. Qual é a ideia? A notificação no processo do trabalho pode ser considerada uma notificação com efeito de citação e uma notificação com efeito de intimação. Só que o que acontece? Nós temos nos aproximado muito, em razão do diálogo das fontes, da terminologia que já é praticada pelo Código de Processo Civil, revogado e, obviamente, reiterado no CPC de 2015, de intimação e de citação. Nós sabemos que houve uma mudança, né, das definições do 73 para agora o CPC de 2015, mas fica tranquila, Tereza, depois a Grazi te manda também o link pelo privado aí, fica tranquila, ninguém vai perder a oportunidade de se inscrever não, tá bom? Foca aqui, depois a gente manda o link para vocês. Aí preste atenção, agora, no processo de trabalho,
tem muitas vezes, o que a gente percebe? Sai o mandado de citação. Não sai mais um mandado de notificação. Sai um mandado o quê? De citação. Sai um mandado de intimação. Então, em razão o quê? Desse diálogo de fonte, dessa aproximação. E não tem nulidade, gente. Porque o objetivo exatamente é o quê? É o conteúdo. Ainda que a forma, o nome, não esteja adequado, o importante é o cumprimento do conteúdo. Isso é o que importa para fins processuais, né? Enfim, não sei o que você pensa a respeito, e aí já passando a palavra. Exatamente, e muitas vezes eu diferencio, que eu falo, gente, a CLT, ela não foi feita para advogado. Quando foi feita a consolidação das leis que existiam ali, não preocuparam se o termo correto, tecnicamente, era notificação, ou se era citação, ou se era intimação. Exato. Utilizaram uma linguagem mais popular, para todo mundo entender, notifica. E aí, quando a gente trabalha hoje, aí o Fagner trouxe o diálogo das fontes, que é algo que a gente está vivendo a todo momento. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, Graciela, eu não estou achando ação rescisória aqui na CLT. Não vai achar não, gente. A gente tem diálogo de fontes, a gente vai buscar CPC, vamos buscar em alguns momentos Código Civil e por aí vai. E aí, hoje, a gente fala em citação, o chamamento ao processo que a gente trabalha tanto lá no processo civil. E isso é trazido também para o processo de trabalho. Fagner, algumas pessoas me falam na fase de execução, falam, então agora eu tenho que pedir a citação. Eu falo, gente, o processo do trabalho agora, ele é único. A gente tem que pensar num processo de trabalho único, porque a própria CLT, em alguns momentos, ela usa notificação, usa citação, enquanto tecnicamente, se for pensar, sendo processo único, a gente poderia falar intimação, e aí o pessoal, às vezes, fica sem entender. Então, só para a gente recapitular, a citação é aquele primeiro momento que o Fagner colocou, é o mandado de citação que a secretaria expede naquele primeiro momento para chamar para o processo, para você saber que existe um processo. E depois dos demais atos processuais, há então a intimação. Mas na CLT, você vai encontrar muitas vezes o termo notificação, se referindo tanto à citação quanto à intimação. Certo, Não, mas na CLT também tem citação. O artigo 880 fala de citação na execução. Na fase da execução. Entendeu? Exatamente. É porque assim, a gente também precisa diferenciar que na execução, a gente pode ter execução de título judicial ou título extrajudicial. Então, assim, pelo diálogo das fontes, hoje fica mais fácil falar, quando nós estamos falando de cumprimento de sentença, não mais efetivamente, né, de uma citação, mas sim de um mandado de intimação. A gente está falando aqui de uma lacuna ontológica, né? Ou seja, tem previsão na CLT, mas a previsão já não atende mais ao momento processual que a gente vive, a era do neoprocessualismo. Então a gente precisa fazer só umas adaptações de nomenclatura e não de efeito. Do ato que é praticado. É diferente, por exemplo, quando eu vou promover uma execução de título extrajudicial. Aí realmente vai ter que sair um mandado de citação. Agora, quando é a questão do sincretismo, que eu saio da fase de conhecimento e vou emendar na fase de cumprimento, que é a execução trabalhista tradicional, típica, né? É só uma questão da nomenclatura. A gente continua utilizando mandado de citação até a execução judicial? Claro que continuamos. Mas eu estou dizendo, se sair um mandado de intimação, não estaria errado. Isso não quer dizer que o juiz está usando o 523 do CPC, não é isso. Ele só está, na verdade, atualizando a nomenclatura, porque realmente não é uma citação mais. É uma intimação para cumprimento da decisão. Ponto. Né? É isso que você está falando, né? Exatamente. E aí, a gente vai trabalhar depois quais são os títulos executivos, judiciais, extrajudiciais que a gente tem. E reparem que hoje a gente já tem vários títulos executivos extrajudiciais. Às vezes você vai falar, mas não tem nenhum. Claro que tem muito. E é importante o advogado para fazer termo de ajuste de conduta, por exemplo, com o Ministério Público. É essencial. Eu acho que é um dos momentos que a gente mais deve ter atenção é quando vai fazer um termo de ajuste de conduta, porque depois não cumpriu, é o que o Fagner colocou, vai diretamente para a execução. E aí sai um mandato de citação nessa execução, e se não teve assistência do advogado lá atrás, vai complicando tudo para frente. Bom, exatamente. Você falou de ação rescisória, só para complementar, o único artigo da CLT que fala de ação rescisória é o artigo 836. E aí ele nos remete a uma lei revogada, que é o CPC de 73. Então não tem mais ação rescisória no processo de trabalho? Claro que tem.
porque nós vamos aplicar o CPC de 2015, várias súmulas, várias orientações jurisprudenciais, ok? Então tem. E eu tenho um grande prazer de dizer que eu sou um grande estudioso e apreciador da ação rescisória. Eu gravei até um curso para o Supremo Tribunal Federal uma vez, né? Sobre ação rescisória trabalhista. E esse curso repercutiu de uma forma muito positiva. Então vejam, cuidado, não é porque agora não tem mais o CPC de 73 que não tem mais ação rescisória. Tem... Inclusive, pessoal, se vocês olharem, tem várias súmulas do TST que tratam de ação rescisória, tá? Muitas súmulas, OJs, tem muitas. Ó, deixa eu te fazer uma outra pergunta, Graça. Normalmente na petição inicial, também vamos esmiuçar essa questão amanhã, os advogados colocam, qualifica, né, o reclamante, Graciane Saliba, advogada, professora, aquela coisa toda, né, enfim. Vem a presença de Vossa Excelência propor reclamação trabalhista. Pois é, propor. Não é adequado fazer isso. Por quê? A ação não é proposta. E aí nós precisamos ir um pouquinho lá em teoria geral do processo, lembrar da saudosa, né, doutrinadora e brilhante doutrinadora Ada Pellegrini Grinover, na sua famosa obra Teoria Geral do Processo, com Cândido também, né, da editora Malheiros. Você acredita que eu perdi o meu livro então, eu tenho de Teoria Geral do Processo? Eu tenho que comprar outro. Perdi o meu livro. Nessas idas de faculdade para pós da vida, de curso para pós, eu perdi. Saí lendo em algum lugar, perdi no metrô da vida. Enfim, tem que comprar outro. Mas então, e lá você vai perceber, né, e aí, claro, isso também nas obras em geral de Teoria Geral do Processo, você percebe que a ação é o meio pelo qual se provoca o Estado, retirando, portanto, da inércia. E isso se exaure numa única oportunidade. Você não tem várias ações, você exerce o direito de ação, o esgotamento do direito de ação se dá com o protocolo da petição inicial, que é a materialização exatamente do direito de ação, que é abstrato. E aí veja que coisa interessante, protocolei a petição inicial, exauriu o meu direito de ação. Daqui para frente eu não posso nem falar de desistência da ação, está errada a lei quando fala de desistência da ação, é desistência o quê? Do processo? Sim, aí é que está a grande questão, né? Essa é uma outra distinção que eu faço nas aulas também. Porque enquanto não houver a angularização da relação processual com a citação do réu, nós não podemos ainda falar o quê? De uma regular relação jurídica de âmbito processual animada pelo contraditório. Por isso que até essa oportunidade cabe ainda se cogitar a hipótese de existência da ação. Agora, depois de regularizada, só posso falar de desistência do processo. Não é isso? Uhum. Muito bem. Então, a ação é ajuizada, a ação é aforada, a ação é exercida, nunca proposta, porque ela não está sujeita a aceite por parte do juiz. O juiz não vai pegar a sua petição inicial e vai falar, não, eu aceito esta ação ou não aceito esta ação. Mas, Fagner, e as condições da ação? Inclusive, é outra situação também que é preciso estudar um pouco mais, de forma mais detalhada. Por quê? Todos conhecem a teoria eclética do direito de ação? Fagner, nunca ouvi falar, então depois você vai estudar um pouco, tá? A teoria eclética do direito de ação, idealizada por Enrico Túlio Liebman, que num primeiro momento ele entendia que a teoria eclética é exatamente isso, a ação é um direito abstrato, mas para que se adentre no mérito é necessária a presença de certas condições, ou como Alexandre Freitas Câmara prefere requisitos para provimento final de mérito. E, inclusive, a gente tem que observar isso com carinho, porque a ausência de uma das condições para o exercício regular processual da ação vai gerar o quê? A extinção do processo de análise de mérito, ou melhor dizendo, nos termos do CPC atual, 485, uma sentença sem resolução de mérito. Embora, né, aí vale a pena fazer uma consideração, porque quando nós olhamos para o processo tem um objetivo, que é exatamente o quê? Ser um meio pelo qual se prestará a tutela jurisdicional observando as regras do devido processo legal, instituídas, portanto, por lei, que é o processo justo e o justo processo, né? Que se extrai da cláusula constitucional do devido processo legal. Mas não longe disso também, Graça, já vou te dar a palavra, que eu sei que eu falo demais, né? Mas não longe disso,
nós temos também que entender o seguinte: quando eu olho para a ação, eu vejo que eu estou movendo o judiciário e fazendo postulações, correto? Postulações. Então, eu estou levando para o judiciário uma demanda. A demanda pode ser acolhida ou não pelo judiciário. Olha que coisa interessante. Porque quando a gente fala assim, olha, eu rejeito o pedido do autor, traduzindo, julgue improcedente o pedido, ele não está acolhendo a sua proposta de demanda. O que significa dizer o seguinte? Ele está dizendo que você não tem razão na demanda que você está propondo. Aí é uma outra história. Se você falar na petição inicial, Vossa Excelência propor demanda deduzida na forma de ação trabalhista, eu vou te aplaudir. Mas se você colocar propor ação, está errado, porque a ação não está sujeita a aceite. O máximo é a verificação de condições processuais para o exercício regular do direito de ação. E aí vale lembrar, então, o Henrico Túlio Liebmann, ele dizia que nós tínhamos... Na verdade, assim, ele teve uma primeira edição da obra dele e depois foi para uma segunda edição da obra dele. Na primeira edição, ele dizia que eram 3 as condições da ação. Teoria eclética, tá, gente? Teoria eclética. Condições: interesse processual, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido. E o nosso CPC de 73 adotou isso. É só olhar depois no artigo 267 do CPC revogado, tá bom? No inciso 6º. Ele trazia lá essas 3 condições da ação. Só que aí o que acontece? O Henrico Túlio Liebmann, ele mudou depois um pouco na segunda edição da obra dele. E aí ele excluiu a possibilidade jurídica do pedido como uma das condições da ação, e de uma forma muito apropriada. Por quê? A bem da verdade, a possibilidade jurídica do pedido, ela é imanente ao interesse de agir. Então, por isso que hoje, no CPC de 2015, você só vê legitimidade e interesse. Não tem mais a possibilidade jurídica do pedido. Porque eu tenho que estudar a possibilidade dentro o quê? Do interesse de agir. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso é processo. O processo é apaixonante. Ainda mais quando você estuda o processo com a filtragem constitucional. Fica melhor ainda. Grazi, cansei de falar. Fala aí, minha amiga. Nossa, não. Depois dessa aula, gente, eu confesso que o Fagner hoje, ele já falou de Calamandrei, Liebmann, da Ada Pellegrini, que eu tenho um respeito muito grande, uma professora, e aí como o Fagner colocou, saudosa, ela, há pouco tempo que a gente perdeu a Ada, ela era uma mente brilhante, e refletindo, debatendo até o último minuto. E aí, reparem, eu queria só ressaltar para todo mundo que a gente está falando de processo do trabalho, mas ele sofre uma influência gigantesca do processo civil. Claro. Na CLT, a gente não tem nada que aprofunde como fazer a petição inicial. A gente tem ali o 840 falando de uma forma muito rasa. E aí, a gente precisa buscar onde? No CPC. E aí a gente só vai entender modificar uma petição e melhorar uma petição se a gente entende de processo civil. Porque aí é possível você conseguir saber o que é o interesse, o que é a legitimidade, para conseguir trabalhar. Porque na CLT a gente não tem nada que explique e que aprofunde nisso. Bom, Fagner, a gente já vai chegando no final. Já? Já. E aí, caramba, eu tô aqui, só para ressaltar, Bernardo tá aqui lembrando, a gente viu que já teve gente... Desculpa, tem eu mais falei duas muito. vagas. Não, foi sensacional. Eu falei muito. Foi sensacional. Só para lembrar que tem mais 2 vagas com o cupom Eu Quero. E aí, pessoal, 2, 3? 2. 2 vagas, então, das que a gente tinha disponibilizado. Para quem quiser fazer o curso, começa com Fagner amanhã, às 20 horas. A gente começa com petição inicial, depois na outra semana o atendimento, contestação e audiência, e aí vai. Então, o cupom vai ser Eu Quero, para o curso sair a R$ 199. Isso pode ser parcelado, gente. Então, não venham me falar que é muito caro. Não é. O que você quer na sua advocacia? Então, acho que deu para trabalhar hoje alguns tópicos. O Fagner trouxe para a gente a diferença entre requerimento e pedido, citação, notificação, intimação. E aí ele abordou, inclusive, as teorias no processo. E agora o Fagner veio finalizando para a gente, mostrando que a gente não está propondo a ação trabalhista. É ajuizamento. E aí vamos ajuizar. Tereza, ajuizar, eu vou oferecer... te mandar aqui o link. Eu vou entrar no seu... vou te mandar no direct
o link já com o do recurso prontinho. E eu vi que a Tereza Mansur, que está conosco no curso, está aqui agradecendo. A gente que agradece, Tereza é Legal. muito querida. Karine, Tânia, que é uma advogada também super atuante, uma pessoa muito bacana que está aqui conosco. Ótimo. E Cris Vasco, eu tenho muita saudade. Bom, pessoal, Muito bom. se tiverem Ó, alguma se pergunta, preparem manda para aqui amanhã. pro Fagner Se responder. preparem para amanhã. Se preparem para amanhã. Mais uma vez, se preparem para amanhã, porque vai ser a melhor aula das nossas vidas, sem dúvida alguma. Vai ser top. Sensacional. Ser top. E Muito vem bom. com muita disposição, galera. Vocês viram que numa live que a gente está aqui batendo um papo descontraído, foi desse jeito? Imaginem a aula. Aí realmente do início ao fim, o Fagner não respira. Ele vai. E aí haja mão, haja para conseguir digitar. E eu conto com vocês. Se tiverem dúvida, pode me mandar, tanto no meu privado, no direct, quanto no do Fagner. A gente está aqui para poder esclarecer. Rodrigo, até amanhã, hein? Ó, Tereza, é exatamente isso aí, Tereza. Na concorrência, você precisa ser referência. Não tem outro jeito. Você precisa se destacar. Você tem que ser visto. Você tem que ser aquela agulha encontrada no palheiro. É isso. Seja referência. Fachada, meu querido amigo, nobre advogados mais renomados do Rio de Janeiro. Um abraço. Obrigado por você estar aqui nos prestigiando, querido. É isso. Mais alguma coisa que podemos falar? Tem tempo? Quanto tempo ainda? Meia hora? Não, a gente tem Não? 4 minutos. Ah, então é muito pouco, é muito pouco. Eu tô aqui. Se a gente Enfim. começar, vai dar aqui um contador, aí a gente vai perder. Bom, pessoal, mas Fagner, a gente está sempre aqui, mas não deixem. Se tem um pingo de interesse, vai lá e faz a inscrição, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Viu? Isso aí, show. Bom, então tá. Um beijo para todo mundo. Fagner, um abraço gigantesco. A gente encontra amanhã, que amanhã eu quero ouvir e aprender mais ainda com você, viu? Estaremos juntos. Gente, obrigado pelo carinho, pela presteza, pela atenção, né? Pelas considerações. É sempre um prazer estar aqui passando conteúdo. É realmente algo que nós somos apaixonados, né? E falamos com isso com muito vigor, né? Muito vigor intelectual, muito vigor físico propriamente, porque a gente se dá mesmo, chega ao esgotamento. Quem é aluno nosso aí em sala de aula presencial sabe como é que funciona. Então, ó, obrigado pelo carinho, pela atenção. E, ó, beijo para todos, abraço, saúde, paz, se cuidem, fiquem bem. Tá bom? Então até amanhã. É isso aí, Gago. O Gago é juiz aqui no Rio de Janeiro. E ele tá colocando como é que facilita a vida do juiz. Exato. Gago, me diz, meu amigo, você que é juiz, não tem condição de ler uma petição de 40 páginas que se dá volta ao mundo, parece um rodeio de gado, não tem como, né? Não tem como. Nós temos que ter clareza, objetividade e coesão. Facilita a vida da defesa, facilita a vida do magistrado, que ele vai poder olhar exatamente ao que se refere à lide, e aí sim ele vai se aproximar, sem dúvida nenhuma, muito mais de uma decisão justa. Eu não tenho dúvida. A sentença? Vem uma Exatamente. Sentença muito mais sensata, uma sentença muito mais direta. Porque quando a gente dá o juiz vai ter condição de ler. Fica perdido ali. O juiz vai ter condição de ler, e aí ele vai poder julgar de acordo com o que está posto. Né? Essa que é a grande questão. Doutor então, Ivan queridos, também aí participou, viu? E a Ivan Roberta, é um que gentleman. daqui a pouco vai estar tendo essa matéria. E não vamos participar com a gente sempre. Gente, um beijão então. Fagner, até amanhã. Esperando vocês, hein, galera? Beijo. Até lá, gente. Boa noite. Fiquem bem. Tchau, tchau.